Você acredita em lobisomem? Não, sério. Você realmente acredita que uma criatura dessas possa caminhar entre nós, escondida na escuridão da noite, farejando medo e espalhando morte? Se você acha que isso é coisa de lenda e história para assustar criança, então se prepara, porque o que eu vou contar aqui hoje vai mudar sua ideia sobre o que é real e o que não é. Meu nome é Mané Felício. Eu sou de Sergipe, nascido e criado no sertão seco, onde o sol parece castigar a pele e as histórias sussurradas pelo vento carregam mais verdade do que muita gente por aí acredita. E essa história, essa aqui não é minha. Ela foi contada pelo meu bisavô, um homem duro de fala baixa e olhos que pareciam ter visto o próprio inferno. Ele foi cangaceiro. Sim, cangaceiro. Lutou ao lado de Virgulino Ferreira da Silva, o famigerado Lampião. E foi justamente no tempo do cangaço que ele viveu o episódio mais assombroso de toda a sua vida. O dia em que o bando de Lampião deu de cara com um lobisomem. E não é metáfora, é isso mesmo que você ouviu. Tudo começou numa noite quente de lua cheia, nas matas cerradas entre Poço Redondo e Canindé. O bando estava acampado, descansando depois de um confronto sangrento com soldados volantes. Era um tempo de tensão, todo mundo com a espingarda sempre carregada e a faca de ponta afiada à cintura. Mas naquela noite havia um silêncio estranho. Um silêncio que até os grilos pareciam respeitar. Essa noite vai dar coisa ruim, disse Zé Barriga, um dos homens mais velhos do grupo. E quando ele falava, o povo escutava. Ele era o mais supersticioso do bando. Vivia dizendo que o sertão escondia coisa pior do que soldado. Mas naquela noite, até Lampião ficou calado quando Zé Barriga falou. Meu bisavô, que àquela altura já tinha visto muita morte, muito sangue e até homens sendo esfolados vivos, disse que nunca tinha sentido um arrepio tão forte subir pela espinha. A fogueira mal clareava o rosto dos homens, e então veio o uivo, mas não era um uivo comum. Era longo, profundo, do tipo que faz o chão vibrar e o peito apertar. Um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Os homens se entreolharam. Uns se benzeram, outros pegaram as armas. Ninguém falou nada, mas todos sabiam. Aquilo não era lobo, não era cachorro, não era bicho conhecido. Foi quando Lampião, com aquele olhar firme que fazia até valentão mijar nas calças, se levantou devagar, ajeitou o chapéu de couro na cabeça e disse: hoje a gente não enfrenta soldado. Hoje a gente enfrenta coisa do outro mundo. E ele estava certo. Meu bisavô contou que eles viram primeiro os olhos. 2 pontos brilhantes no meio da escuridão, como brasas vivas. E então, a coisa saiu de trás das árvores. Era alto, muito mais alto que qualquer homem, e peludo, com os pelos negros reluzindo à luz da lua. As patas eram grandes, com garras que rasgavam a terra. O focinho era comprido, os dentes afiados. E o mais assustador, ele andava em 2 pernas, como um homem. Mas não era homem. Zé Barriga caiu de joelhos, chorando. Outro fugiu, mas Lampião ficou, e meu bisavô também. Ele disse que ali não era mais sobre valentia, era sobre sobreviver. Era sobre não deixar a besta sentir o medo. O lobisomem avançou, rápido demais. Deu um bote num dos cangaceiros que nem gritou, só voou longe com o pescoço rasgado. O sangue espirrou na fogueira. O cheiro era doce e metálico. Lampião atirou. 1, 2, 3 vezes. Acertou. Mas a criatura só cambaleou. E então gritou. Um grito que fez os ouvidos sangrarem. Meu bisavô disse que aquele som ficou preso na cabeça dele até o fim da vida. Eles tentaram fugir, mas a coisa era rápida. Um por um, o bicho caçava, despedaçava, sumia na mata e voltava minutos depois. E o pior, ele parecia escolher. Não matava todos. Matava os mais fracos, os mais assustados. Como se alimentasse do medo. Mas então, algo mudou. Do meio do mato surgiu um homem.
encapuzado, segurando uma cruz de madeira numa mão e uma espingarda antiga na outra. Era o caçador. Meu bisavô não sabia o nome dele, ninguém sabia, mas ele apareceu como se fosse parte da própria noite. Sai daqui, coisa maldita! Em nome do sangue que tu derramou, eu te mando de volta pro inferno, de onde nunca devia ter saído. A criatura parou. Pela primeira vez hesitou, rosnou, mas não atacou. E ali começou a verdadeira batalha. Homem contra monstro. E não era só bala, não. Era feitiço, era reza, era pólvora benzida e faca com cruz talhada no cabo. Meu bisavô disse que nunca mais viu nada parecido, nem no pior dos combates. E eu vou te contar cada detalhe desse confronto. Cada grito, cada golpe, cada maldição que ecoou naquela mata. Porque o que aconteceu naquela noite ficou marcado no couro do sertão e na alma dos que sobreviveram. E se você acha que já viu ou ouviu tudo, espera só para ver o que esse lobisomem fez quando foi encurralado. Porque o fim dessa história é só o começo do pesadelo. O caçador encapuzado ficou de frente para o lobisomem, sem tremor na mão, como se já tivesse olhado para a morte nos olhos e rido da cara dela. E meu bisavô, com os olhos arregalados, viu uma coisa que jamais esqueceu. O lobisomem deu um passo para trás. Não era qualquer homem. O caçador carregava marcas pelo corpo, cicatrizes fundas que pareciam feitas por garras. Tinha uma bolsa de couro presa ao cinto com ossos de bicho e pendurado no pescoço um amuleto com dentes. Dentes que, segundo ele mesmo disse depois, eram de outros como aquele monstro. Ele apontou a espingarda de cano longo e gritou palavras numa língua estranha que nenhum dos cangaceiros entendeu. A madeira da cruz que ele segurava parecia queimar com uma luz que não vinha da fogueira. E foi aí que o lobisomem rugiu. Não mais um uivo, mas um rugido de ódio. Era o som de uma fera desafiada no próprio território. O monstro avançou. A luta foi rápida e violenta. O caçador atirou com pólvora feita de cinzas de igreja, sal grosso e prata. A bala pegou no ombro da criatura, que urrou e rolou no chão, derrubando árvores pequenas como se fossem gravetos. Mas não morreu. E pior, ficou ainda mais furioso. O lobisomem pulou sobre o caçador com as garras prontas, rasgando o peito dele. O sangue escorreu grosso. O homem caiu de joelhos, mas antes que a criatura o finalizasse, Lampião surgiu por trás com um golpe de facão. O facão acertou em cheio nas costas do monstro, mas ricocheteou como se tivesse batido em pedra. Lampião deu um passo para trás, assustado. Foi aí que ele gritou pro bando: "Faz a emboscada, agora!" Aqueles homens endurecidos pela vida sabiam o que aquilo significava. Eles já tinham preparado uma armadilha no caso de serem seguidos por soldados. E agora usariam contra algo muito pior. Meu bisavô correu com os outros cangaceiros. Cercaram a clareira, se esconderam entre os arbustos e começaram a fazer o que sabiam de melhor: guerra. As primeiras balas não fizeram nem cócegas na criatura. Mas aí veio o segredo. O caçador, mesmo ferido, conseguiu gritar: "Tem que usar prata, fogo e prata." Meu bisavô, que já tinha carregado munição de tudo quanto é tipo, lembrou que um dos homens tinha algumas balas de prata que haviam sido feitas por superstição, num vilarejo onde juravam que um dia um padre tinha abençoado o metal. As balas foram distribuídas rapidamente, as armas recarregadas, e o bicho... Ele farejava, sentia o cerco se formando, mas não entendia. Então... o primeiro tiro acertou o peito da criatura. Ela gritou, mas ainda se manteve de pé. O segundo tiro veio da esquerda, pegando no joelho. O monstro caiu de lado. O terceiro, no olho. Ai, ele caiu, mas ainda respirava. E foi nesse momento, meu amigo, que Lampião mostrou por que era temido até pelos demônios. Ele caminhou devagar até a criatura caída. Olhou nos olhos dela e, sem uma palavra, sem hesitar, ergueu o rifle e fuzilou o monstro com a última bala de prata que restava no bando. Foi como se o mundo ficasse em silêncio. O corpo do lobisomem começou a se contorcer, as patas voltando ao formato de mãos humanas, os pelos desaparecendo.
o rosto se tornando o de um homem comum. Ou quase isso. O mais assustador? Quando viram o rosto verdadeiro da criatura, alguns cangaceiros reconheceram. Era um dos coronéis traidores da região. Um homem que havia feito pacto com o inimigo, que vendia suas terras e a alma por poder. Diziam que ele sumia nas noites de lua cheia e que seu povoado vivia em silêncio, como se tivesse medo de falar seu nome. Lampião ficou parado, olhando para o cadáver com olhos pesados. Depois se virou para o caçador e disse: Se não fosse tu, a gente tudo estava morto. Mas me diz, de onde tu vem, homem? O caçador só sorriu, cuspindo sangue no chão. Eu venho do mesmo lugar de onde essas criaturas saem, só que do lado certo, e desapareceu. Nunca mais foi visto. Meu bisavô carregou aquela noite com ele até o fim dos dias. Nunca mais dormiu tranquilo em noite de lua cheia. Nunca mais confiou em silêncio de mato. E eu? Eu conto essa história porque ela não é só uma lenda do sertão. Ela é um aviso. O mal existe e às vezes veste a pele de homem. Então, da próxima vez que ouvir um uivo ao longe, não ache que é só um cachorro solto. Reze, feche a porta e lembre do que aconteceu aqui, nas terras secas de Sergipe. Se essa história te arrepiou até o último fio de cabelo, deixa o like aí agora mesmo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos relatos assustadores. Tem mais um vídeo aparecendo na tela agora que também vai te deixar com medo até da própria sombra. Clica nele e continua com a gente. Até a próxima. E cuidado com o que anda na escuridão.